Toda vez que você tiver relação com uma pessoa, não é? Toda vez que você fornicar com uma pessoa sem ser casado, presta atenção, sem ser casado, vai entrar demônio em você. Vamos falar sobre isso aqui, eu vou contar algumas experiências que eu tive nessa área, são coisas complicadas. E esses demônios, quando eles entram, eles ficam escondidos, mas tão bem escondidos, que a pessoa não percebe que entrou demônios, mas o comportamento da pessoa vai sutilmente mudando. É por isso que quando alguém trai, né, o adultério, a pessoa não consegue mais ser a mesma, porque entrou o demônio na pessoa. E aí a pessoa começa a ter dificuldades para se relacionar com Deus, dificuldade para ir à igreja, começa a perder a vontade de ir para a igreja. Eu já vi gente que adulterou e não consegue mais congregar. A pessoa muda porque entrou demônio. Gente, não é a... Porque assim, existem casos que a outra pessoa tem demônios e no ato ali passa para você, o demônio entra. Mas se a outra pessoa não tiver demônio, o nosso corpo é como se fosse uma casa, é um templo. Durante a relação, essa porta se abre. Se uma entidade estiver passando ali perto, a porta está aberta para ela entrar. Eu vou explicar isso nos detalhes para você. Em motéis, né? Em motéis, muitas entidades ficam ali em volta, porque é um lugar onde tem muita porta aberta, né? Tem muita energia ali. Quem é sensitivo, quem tem visão espiritual aberta, vê isso. Motel é um lugar onde quando a porta se abre, a entidade entra. Eu vou te dar o texto, depois eu vou contar uma experiência minha. Vamos lá. Eu peguei a King James aqui, ó, porque ela é mais clara, né? Ó, ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Um corpo com ela, né? É uma união muito forte. Porque está escrito, os dois serão uma só carne. Então é a relação ali que torna um só corpo, tá? Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então quem se une com Deus, o Espírito Santo se une ao seu espírito. Agora a profundidade está aqui, ó. Fugir, portanto, da imoralidade sexual ou da fornicação, não é? Olha isso aqui, ó. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Então vamos lá, qualquer pecado, mentira, cobiça, você comete fora do corpo. A fornicação, a relação, você comete dentro do corpo. Como assim dentro do corpo? Porque ele faz uma dualidade, se um é fora, o outro é dentro, olha lá, ó. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Porque está pecando do lado de dentro. Como assim do lado de dentro? Ó, olha lá. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo. Você é uma casa. E o seu corpo foi criado por Deus para ser a habitação do Espírito Santo. E de nenhum outro espírito. Qualquer espírito que entra no seu corpo é ilegal. O seu corpo foi criado para ser templo do Espírito Santo, certo? Que habita em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Por que não pertencemos a nós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. O que é glorificar a Deus no seu corpo? É deixar que o seu corpo seja habitado somente pelo Espírito Santo de Deus. Então, vou contar duas experiências que eu tive, né? Há 3 anos atrás eu era casado e eu sofri um divórcio. Mesmo sendo crente, né? A porrada foi tão grande, a paulada foi tão grande, e as decepções e tudo que eu fui descobrindo foram tão fortes que emocionalmente eu fiquei muito abalado. E as pessoas com quem eu namorei depois, eu acabei tendo relação. Então vamos lá. Quando eu me casei, eu fui casado 12 anos. Quando eu me casei, eu casei virgem com 21 anos. Eu sempre tentei caminhar ali certinho. E eu imaginei que eu estava casado para sempre, né? Tive algumas decepções e a outra pessoa pediu divórcio e foi-se embora. Olha. Vamos lá. A pessoa com quem eu me relacionei depois entrou demônios em mim. Ela disse que era crente, mas entrou demônios em mim. Muito. E por causa do meu chamado, Deus me visitou em sonho. Esse sonho foi muito poderoso. Nesse sonho, eu tinha como se fosse uma filepinha preta no meu dedo, assim, ó. Filepinha de
de madeira, sabe? De repente o Pai, Deus em pessoa, desceu e apareceu na minha frente. E ele tinha uma turquesa. Quem não sabe o que é uma turquesa, é um alicate bem grandão assim. Ele tem 2 cabos grandes. E aí ele tava com isso na mão e eu olhei para ele e falei: Pai, é uma filepinha só. Esse alicatão grande aí não vai conseguir nem pegar ela. E aí Deus tava de cabeça baixa, ele levantou a cabeça assim, olhou para mim, riu. E ele veio com aquela turquesa. Quando ele puxou, o buraco ficou maior. E eu comecei a sentir uma energia fluindo pelo meu corpo, como se tivessem coisas correndo dentro do meu corpo. Eram muitos demônios, eles corriam do corpo assim, ó, ia saindo por aquele furo. Muitos, muitos, muitos. E eu senti aquele poder e minha mão esticou assim, ó. Quando todos aqueles espíritos iam saindo, eu sentia a presença de Deus que os expulsava para fora. Ali, Deus tirou todos aqueles demônios e eu tive que terminar com aquela pessoa porque ela se dizia crente, mas não era crente, porque ela tinha relação com muitas outras pessoas. Gente, foi um período difícil para mim, né? E por causa do chamado, Deus me libertou. A outra experiência foi tão forte quanto, né? Alguns meses depois eu me relacionei com uma outra pessoa, crente também, e nós acabamos fornicando, né? Eu não tinha aprendido a lição ainda. Agora eu aprendi. Estou na santidade. Vamos lá, mas eu acredito que todas essas experiências foram importantes para eu aprender muita coisa e poder compartilhar e ajudar muita gente, né? Não se desculpa pecado, mas, gente, Deus me deu experiências de muitas formas, né? Vamos lá, me relacionando com essa pessoa. E aí, quando a gente teve o ato lá, a pessoa foi embora, a gente não praticou de novo, mas quando ela foi embora, naquela tarde eu estava na minha cama deitada e entrou um besouro desse tamanho, enorme, um besouro preto no meu quarto. E ele começou a voar em círculos no teto, mas era muito grande, fazia um barulho muito grande, eu via com os olhos mesmo. Levantei da cama, peguei o meu chinelo na mão e fiquei esperto. Falei, quando ele passar perto de mim aqui, eu vou dar uma chinelada nele. E aquele besouro ali, ó, circulando, ele mergulhou na cama. E quando ele foi pra cama, eu fui com o meu chinelo atrás. Gente, eu vi com os meus olhos. Quando ele bateu na cama, ele sumiu, como se ele tivesse mergulhado, entrado na cama. E eu com o chinelo assim, eu falei, não é possível um negócio desse. Como que esse besouro sumiu? E eu tirei colchão, tirei fronha, tirei lençol, arrastei a cama, o besouro sumiu. E eu fiquei com a percepção de que aquilo não era real, era uma visão. Quando foi de noite, eu tive um sonho. Eu estava em uma casa, a casa era o meu corpo, o meu espírito dentro do meu corpo. Tinha um homem lá dentro vestindo um terno, ele parecia crente, parecia um pastor. E eu olhava nos olhos dele e eu falava assim, olha, a gente tem que fazer a obra de Deus e tem que expulsar demônios. E aí ele me olhava assim com uma cara estranha. Aí ele falava assim, a gente tem que expulsar demônios mesmo. Aí eu fui e peguei assim, ó, nas 2 mãos dele, isso no sonho, peguei nas 2 mãos dele e falei, eu citei o nome dele, não sei de onde eu tirei, mas eu citei o nome dele. Eu falei assim, Dark Hilarious, você vai sair daqui agora em nome de Jesus. Ele se transfigurou em um bicho e tentava soltar a mão, eu segurava com força e falava, você vai sair em nome de Jesus. Até que ele foi perdendo as forças e ele foi virando uma menininha, pequenininha, de uns 4 anos, loirinha, com cabelo cacheadinho, e dizia assim, me solta tio, me solta. Ele foi se transfigurando em formas, né? E eu olhava nos olhos dele assim, dizia, você vai sair daqui agora, em nome de Jesus. Aí os olhos dele, que eram essa bolinha preta, né, foi ficando completamente opaco. E a cor dele foi ficando meio esverdeada, como se ele tivesse morto. Ele olhou nos meus olhos e ele falou assim, a sua fé é muito grande. E aí ele sumiu, saiu do corpo. Então essa experiência me mostrou que mesmo a outra pessoa não tendo demônios dentro dela, o ato da fornicação permite que demônios que estão fora entre. Vamos ficar em santidade, gente.